Alô, galera, aquele abraço! A Confederação Sul-Americana de Futebol sorteou nesta quarta-feira os grupos das oitavas de final da Copa Libertadores da América, que vai ter 6 brasileiros: Palmeiras, Atlético Paranaense, Internacional, Fluminense, Flamengo e também o Atlético Mineiro. O Inter vai enfrentar o River Plate da Argentina. Vai ter duelo brasileiro entre Palmeiras e Atlético Mineiro nas oitavas de final. Vou passar na sequência o chaveamento até a finalíssima, onde seu time e contra quem vai poder jogar até a final da Copa Libertadores da América. Antes, uma dica da KTO. Entra no site, a KTO não tem aplicativo, é site, tá aqui, ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. É isso aí. Vamos nessa então, sem enrolação, o chaveamento da Copa Libertadores da América. Deixa eu começar aqui com os brasileiros. No lado esquerdo da chave, grupo D tem Palmeiras contra Atlético Mineiro. Primeiro jogo em BH, segundo jogo acontecendo em São Paulo. É o único brasileiro nesse lado da chave aqui. Os únicos brasileiros é Palmeiras e também o Atlético Mineiro. Quem passar de Palmeiras e Galo, de Verdão e Galo, enfrenta nas quartas de final ou o Independiente Del Valle ou então o Deportivo Pereira da Colômbia. O Del Valle do Equador, Pereira da Colômbia. O Palmeiras passando. Como o Palmeiras foi o primeiro da classificação geral na fase de grupos, o Palmeiras vai enfrentar ou o Del Valle ou o Deportivo Pereira com o segundo jogo em São Paulo. Se o Galo passar de fase, o duelo for contra o Del Valle, segundo jogo no Equador. Se for contra o Deportivo Pereira, segundo jogo na Colômbia. Lembrando que Palmeiras e Atlético Mineiro, nas semifinais, passando aqui por Del Valle ou Deportivo Pereira, vão enfrentar nas semifinais Racing ou Nacional de Medellín, que jogam com o segundo jogo na Argentina, pelo Grupo A, ou então Boca Juniors ou Nacional do Uruguai, que jogam com o segundo jogo acontecendo em Buenos Aires. Portanto, se o Palmeiras passar, chegar na semifinal da Libertadores, vai jogar em casa a segunda partida contra Racing, Nacional de Medellín, Boca Juniors ou Nacional do Uruguai. Se for o Galo que chegar à fase semifinal da competição, o Galo só jogaria em casa a segunda partida contra o Nacional de Medellín. Contra Racing, Boca ou Nacional do Uruguai, o Galo, 13º na classificação geral, jogaria a segunda partida fora de casa. É o lado esquerdo da chave. Aqui, dos 8, sai um finalista da Copa Libertadores da América. Lado direito, aqui, cheio de brasileiros. Começando com o Atlético Paranaense, que enfrenta o Bolívar da Bolívia, segundo jogo em Curitiba. Se o Furacão passar de fase e for às quartas de final, nas quartas vai enfrentar o vencedor de Internacional e River Plate. O Inter, 7º colocado na classificação geral, joga a segunda partida no Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o River Plate. Então poderemos ter aqui, ó, Atlético Paranaense e Inter na fase de quartas de final da Copa Libertadores da América. Se for Atlético Paranaense e Inter, segundo jogo em Curitiba, porque o Furacão foi 5º colocado e o Inter 7º colocado na classificação geral. Se o Furacão pegar o River Plate, segundo jogo em Curitiba. Se o Inter passar e pegar o Bolívar, segundo jogo no Beira-Rio, porque o Inter foi 7º colocado e o Bolívar foi o 9º colocado. Aqui teremos, portanto, podemos ter aqui ou o Atlético Paranaense ou o Inter, um dos semifinalistas da Copa Libertadores da América. A outra chave também tem 2 brasileiros. Aqui, esse lado aqui da chave, ó, mais 2 brasileiros. Fluminense e Flamengo. O Flu enfrenta o Argentino Júnior, segundo jogo no Rio, no Maracanã. Porque o Fluminense foi o 8º colocado e o Argentino 12º colocado. O Flamengo pega o Olímpia, segundo jogo acontecendo em Assunção, no Paraguai. Se o Flamengo passar aqui, se for Fla-Flu, segundo jogo com o mando, claro, os 2 jogos do Maracanã, mas segundo jogo com o mando de campo do Fluminense. Se o Flamengo enfrentar o Argentino Júnior, o Flamengo também joga fora de casa. Aliás, o Flamengo joga no Maracanã, o segundo jogo contra o Argentino Júnior, por quê? O Flamengo foi 10º colocado, o Argentino Júnior o 12º. Se o Fluminense enfrentar o Olímpia do Paraguai, é certo que o segundo jogo vai acontecer lá em Assunção, no Paraguai, porque o Olímpia foi 2º colocado e o Fluminense apenas o 8º colocado. Portanto, poderemos ter aqui, ó, confirmando, já temos Palmeiras e Atlético Mineiro nas oitavas de final. Poderemos ter ou Palmeiras ou Atlético Mineiro, um deles finalista da Copa Libertadores da América. Nesse lado da chave, poderemos ter nas quartas Atlético Paranaense e Inter, Fluminense e Flamengo. Poderemos ter aí 2 semifinais, ou quer dizer, uma semifinal brasileira.
Atlético Paranaense contra Fluminense ou Flamengo, Inter contra Fluminense ou Flamengo, ou então, né, invertendo aqui, Flamengo ou Fluminense contra um dos dois, aí tanto faz aí, podemos ter uma semifinal aqui brasileira, consequentemente tendo um brasileiro na Copa Libertadores da América na fase finalíssima. E aí, você gostou do adversário do seu time na Copa Libertadores da América? Deixa eu passar aqui a premiação também e as datas, oitavas de final. Conmebol não definiu ainda os jogos de ida e volta, mas acontecem dias 2 e 9 de agosto. Claro, pode ser 1º, 2 ou 3 de agosto, terça, quarta ou quinta, pode ser 8, 9 ou 10 de agosto. R$1.250.000, aliás, $1.250.000 para quem disputar essa fase. Então os brasileiros já têm na conta bancária aqui R$6 milhões na conversão atual. Quartas de final, 23 e 30 de agosto. Semifinais, 27 de setembro e 4 de outubro. E a finalíssima no dia 4 de novembro, pagando pro vice-campeão da América, $7 milhões, ou seja, R$34 milhões. Para o campeão da Libertadores, $18 milhões, $87 milhões. $18 milhões, $87 milhões vai ganhar o campeão da Copa Libertadores da América. Portanto, 1º, 2 ou 3 de agosto, jogos de ida. 8, 9 ou 10 de agosto, os jogos de volta pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Palmeiras contra o Galo, segundo jogo em São Paulo. Atlético Paranaense contra Bolívar, segundo jogo em Curitiba. O Inter contra o River, segundo jogo no Beira-Rio. Fluminense contra o Argentino Júnior, segundo jogo no Maracanã. Flamengo contra o Olímpia, segundo jogo acontecendo lá em Assunção, no Paraguai. É isso aí, boa sorte aos brasileiros.